tenho que estar com a família, tenho que estar em casa de modo que eu possa ou consiga conter esta doença. Também dizer que tenho esperança no meio dessa pandemia, tenho esperança que um dia isso vai acabar, mesmo que não saiamos da mesma forma que entramos, mas isto vai acabar. Então, indo no outro ponto que é guerra, sinceramente falando, nós aqui na província estamos mal com esse terrorismo. Terrorismo esse que não se justifica, que não sabemos quando e como vai terminar. Mas eu, sendo jovem, daquilo que eu tenho passado, eu digo que, na graça de Deus, isso vai acabar. Na força de Deus, isso vai acabar. Este tem sido um tempo difícil para mim, para todos no meu país, por causa de toda essa realidade política, social, econômica e cultural em que estamos vivendo. Por isso, peço muito as vossas orações. É realmente uma situação difícil para que o jovem possa sonhar, possa desenvolver-se, possa crescer. Quando tive a oportunidade de ler e escrever uma carta ao reitor Mor durante a sua visita à Venezuela em fevereiro de 2020, em nome de todos os jovens da Venezuela, disse-lhe que a nossa espiritualidade juvenil é aquilo que nos anima a continuar a caminhar, a continuar a lutar, a continuar a apostar em grandes ideais, mesmo no meio de toda essa loucura em que vivemos. O Senhor é o nosso centro, o nosso guia, é o nosso amor e a nossa esperança. Muitas vezes, as coisas positivas não são tão apreciadas como deveriam. Como estudante no La Salle, tive a oportunidade de me tornar criativa e inspirada, e iniciar algo que poderia ajudar as pessoas a mudar a sua estrutura mental e a ver as coisas de forma mais positiva e alegre. Comecei simplesmente a desenhar uma camiseta com as palavras "Veio bem", e depois percebi de que até poderia ir mais longe. Consegui aprender a montar e a produzir vídeos. Então comecei a realizar alguns vídeos sobre pessoas que na minha vida me marcaram com a sua forma positiva de ser. Em seguida, carreguei os vídeos no YouTube para mostrar aos meus amigos. E foi uma experiência muito boa perceber como uma coisa tão pequena e tão simples no grande esquema da nossa vida pode fazer uma diferença tão grande na comunidade. Comecei depois também a organizar alguns projetos de serviço comunitário com os meus amigos e a minha família. Conseguimos ajudar um determinado grupo de pessoas. Ajudamos os médicos que trabalhavam no pronto-socorro do Covid-19 num dos hospitais aqui em Miami. Pudemos ajudar também um centro de mulheres vítimas de abusos sexuais. Tudo foi fantástico e belo poder sugerir uma impressão positiva na comunidade no momento em que havia tanta dificuldade e sofrimento. Richard Criollo. Tenho 3 pilares fundamentais na minha vida: a minha família, os meus amigos e a oração. A minha família, porque são as pessoas que estão sempre conosco. Meu pai, minha mãe, meus irmãos conversam sempre com a gente, dando-nos força para seguir em frente e saber que se queremos e propomos, se poderá realizar. Os meus amigos, porque precisamos sempre de pessoas que fazem a nossa vida feliz e quem podemos contar os nossos segredos, com quem podemos divertir-nos, dar alegria e cor à nossa vida. E a oração, porque precisamos sempre daquele momento especial com Deus. Ele é quem tudo sabe de nós e por vários fatores faz-se presente e diz-nos que Ele está conosco. Se podemos continuar, se devemos continuar. Por isso, convido-vos a viver com a família de vocês, a viver com os vossos amigos e a viver na oração, para ir para a frente e combater os tempos difíceis. A pandemia global afeta todos os países e todas as pessoas de forma diferente. Eu tenho mesmo muita sorte por morar num país tão bonito como é a Austrália. Uma das muitas coisas que me ajudou nessa pandemia
foi poder gozar da natureza, ter a possibilidade de contar com bons recursos online e estes me ajudaram a manter viva a nossa fé. Podemos não ter a oportunidade de ir à igreja ou de receber a Eucaristia, mas por meio do mundo digital podemos alimentar a nossa fé, participando de missas e outras orações online. Não ter de morar sozinha, mas estar próximo de meus parentes e amigos queridos, fez com que eu não me sentisse sozinha, que muitas pessoas experimentaram. Sinto-me realmente muito afortunada por não viver sozinha. Claro que o fenômeno afeta sempre cada um de nós de maneira diferente, mas conseguimos entender-nos, estar de acordo e ser criativos ao longo de todo esse período. E um outro relato que me marcou muito, que eu consigo visualizar o meu aluno falando direitinho, é que eu sempre faço planos e metas com eles na minha primeira aula do ano. E na nossa última aula, nós abrimos os nossos planos e metas para que a gente possa partilhar tudo aquilo que aconteceu. Como esse ano estamos em casa, nós fizemos o balanço geral de 2020, onde meus alunos definiram o ano em uma palavra. E dentre várias palavras, um aluno me marcou muito. Ele virou para mim e disse que o ano foi incrível. Quando ele me disse que o ano foi incrível, eu não esperava ouvir essa palavra. Então eu pedi para que ele me explicasse o porquê do ano ser incrível. E ele, rindo, né, com aquela vozinha de feliz, ele me disse: tia, a gente tem vacina, né? Vamos ser vacinados. Então, me marcou muito por quê? Porque a gente sempre tem o hábito de reclamar. Foi ruim porque eu fiquei em casa, foi ruim porque eu não pude ver meus amigos, foi ruim porque eu não pude sair. E ele simplesmente apagou tudo que a gente teve de negativo e marcou, né? Deixou marcado no ano de 2020 um fato positivo. Então, isso me trouxe esperança de dias melhores, esperança de que nada é tão ruim, que pelo contrário, que mesmo no pior momento, na maior adversidade, nós precisamos olhar com outros olhos e enxergar o lado positivo. É verdade que somos seres sociais que contam e aprendem uns com os outros. Sem dúvida, a cooperação entre todos na comunidade é muito importante, porque permite a cada um inspirar-se e ajudar-se reciprocamente para superar o que se está por viver. Espero que vocês, sim, vocês, possam fazê-lo. Acredito que Deus estará sempre junto para acompanhá-los e orientá-los em todas as circunstâncias, mesmo aquelas que demandam adaptação e enfrentamento de uma nova realidade de vida. Fique em casa, procuremos ser fortes, conservemos a fé, que Deus nos abençoe. Durante a pandemia, quando a vida era incerta para todos, pude organizar a minha vida pessoal baseada sobre a palavra de Jesus. Eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Todos os dias, a oração pela paz me ajudou a moldar a minha espiritualidade. Durante o lockdown, juntamente com as minhas colegas, mantive acesa a lâmpada da esperança, empenhando-me como voluntária na Academia de Competências Auxilium para a distribuição de gêneros alimentícios a 45 mil pessoas com fome. Eu estava completamente absorvida nessa tarefa. De manhã tenho aulas online e à noite ofereço-me como voluntária no centro. Sinto-me realmente muito grata a Deus por me dar esta oportunidade de pensar nos outros. Tornei-me distribuidora de esperança para milhares de jovens na minha região. A minha mensagem aos jovens: queridos amigos, sei que estáis presos numa teia de incertezas, mas Jesus nos garante: eu estou sempre convosco. Acreditem nele e vereis milagres. Obrigada. Eu penso que as atividades que propusemos às jovens as tenham estimulado positivamente, ajudando-as a refletir tanto sobre si mesmas, como sobre as relações que mantêm entre elas e entre as outras pessoas,
com os próprios jovens e outros credos, que as tenham ajudado também a quebrar a monotonia e o aborrecimento próprios do período do lockdown, e que essa atividade, para uns mais que outros, foi apreciada de tal forma que eles próprios chegaram a propor outras atividades para nos estimular também a pensar em propostas específicas para eles. E uma jovem, falando conosco, expressou um desejo seu para o futuro, de se integrar num serviço social, porque antes de mais nada gostou da nossa proposta e também porque viu em nós não só uma relação de trabalho, mas uma relação de amizade que ia além do trabalho em si, e ainda o fato de que, apesar de tudo, nos disponibilizamos para elas, para as ajudar, propondo atividades e vindo aqui também aos sábados e domingos. Com este vídeo, gostaria de partilhar convosco a minha experiência, ou seja, como passei o período do coronavírus de forma positiva. Logicamente, senti-me aborrecido no início e não suportava ficar fechado em casa. Queria sair com os meus amigos, como sempre, mas depois comecei a aproveitar o tempo para ficar mais comigo mesmo, em vez de viver sempre fora de mim. Só então comecei a descobrir novos talentos que eu possuo e a fazê-los crescer como dons. Por exemplo, tentei montar quebra-cabeças, ler livros, fazer coisas boas que antes não fazia. Estudei online, fazendo cursos para os quais antes era impossível encontrar tempo para os frequentar. Por outro lado, ficar em casa aproximou-me mais da família e fortaleceu as relações entre nós, no sentido de que há muito não convivia com eles por causa da universidade ou por causa do trabalho. Mesmo quando tinha tempo livre, saía com os amigos. Então, no tempo do coronavírus, começamos a jogar em família. Aproximamo-nos bastante com tudo isso, e foi a primeira vez que os vi jogar juntos. Quero concluir as minhas palavras dizendo que, enquanto o vírus invadia todo o mundo e eu via o medo de muitos, para além de todos os problemas que ocorreram aqui no Líbano, eu sentia-me seguro. Sentia Deus ao meu lado, comigo, e Ele nunca me deixaria em qualquer dificuldade na minha vida. Desejo que também vocês mantenham a fé em Deus e que possam enfrentar todas as dificuldades que apareçam de forma positiva, tanto quanto possível. Ciò che mi ha dato la forza di affrontare la difficoltà del Covid-19 è stato O que me deu forças para enfrentar a dificuldade do Covid-19 foi de estarmos sempre juntos, eu, minha mãe e meu irmão. A minha mãe sempre cuidou de mim e do meu irmão e sempre se preocupou para que não nos faltasse o necessário. Por isso, sinto necessidade de lhe expressar a minha gratidão, tentando ganhar com o meu trabalho e então procuro gastar o mínimo comigo, para assim poder ajudar mais e melhor. Eu gostaria de dizer a todos aqueles que se sentem desanimados e desesperados para continuarem a lutar. Se pensarmos nas pessoas em situações piores do que a nossa, damos-nos conta de que nós somos mais afortunados do que eles. Devemos encontrar sempre forças para lutar pelas pessoas de que amamos. Obrigado. Todos nós experimentamos o lockdown. Estávamos fechados em nossas casas com os nossos pensamentos. Os nossos maiores inimigos foram a solidão e a sobrecarga de pensamentos. A melhor arma que pudemos usar contra eles foi a esperança. A esperança é como o nosso anjo da guarda que nos encoraja a sermos melhores, a acreditarmos em nós mesmos, nas nossas ações e a não nos lamentarmos de nada. Precisamente como dizia Dom Bosco, ser bons não significa não errar, mas esforçar-nos constantemente por melhorarmos. Mesmo tendo os meus defeitos, as minhas fraquezas e, por vezes, os meus pensamentos negativos, não me deixo dominar e, para os derrotar, recorro a tudo que é bom.
as pessoas boas e as coisas boas ao meu redor. Sei que nunca será tudo perfeito, mas tenho um objetivo a alcançar na vida e sei que Deus tem o melhor. Ele tem o seu plano para mim. Ele sabe tudo o que é bom para mim e se ainda estou vivo hoje é por seu amor e pela sua graça. Eu tenho fé nele. E, enfim, continuo a ter esperança, porque sei que amanhã será um novo dia e terei um novo sorriso.